Vamos então dar continuidade ao diálogo, criando confiança na comunicação, agradecendo mais uma vez aos nossos painelistas da primeira parte. Agora teremos a apresentação de experiências transformadoras de comunicação. Gente que já está fazendo a diferença, já está com esse olhar afiado para este novo mundo. Jovens, nós vamos começar. Nós teremos aqui o Tony Marlon e a Paula Kim. Tony Marlon é formado em jornalismo pela Unisa, se dedica a entender como as tecnologias de informação e comunicação, TIC, impulsionam transformações nos espaços e nas relações. De 2013 até agora, ele se dedicou a empreender a Escola de Notícias no Campo Limpo, uma zona super de São Paulo. É super. Bom, em 2017, o que será? Com vocês, a experiência inspiradora desse jovem Tony Marlon, que é quem conta essa história para a gente, essa experiência que está mudando a região ali, está inspirando jovens. Podemos chamar também, para fazer parte desse painel, já fica aqui na frente, a Paula Kim. Ela é cineasta, criou Sobre Nossa Visão Distorcida. Sobre Nossa Visão Distorcida, site de conscientização a respeito de transtornos alimentares, voltado ao público jovem e adolescente. Seu longa-metragem de estreia, Diário de Viagem, que trata a mesma temática, foi o único projeto brasileiro até hoje a participar do ateliê do Cine Foundation, lá do Festival de Cannes. Paula Kim já está conosco. Quero convidar para que faça parte também, aqui à frente, a nossa inspiradora maior, a Judy Rogers, que venha ocupar novamente o seu lugar aqui à frente, enquanto eles façam a apresentação. Prefere ficar aí, Judy? Prefere ficar aí? Ok. Ok, então a Judy assiste dali e depois ela volta para cá. Fiquem à vontade. Muito bem, Tony. Vou começar então contando. Primeiramente, bom dia para todo mundo. Pensaram que era outra coisa, né? Mas é bom dia mesmo. Uma pena que o Heródoto, uma pena, afinal de contas ele trabalha, né? É importante ele trabalhar, mas uma pena que ele não estivesse aqui, né? Não está aqui. Quando eu fui estudar comunicação, jornalismo especificamente, o Heródoto foi responsável por profundas inspirações, assim, porque o horário que ele trampava lá na CBN, era o horário que eu pegava o ônibus, lotadaço, para poder ir trabalhar no telemarketing. Ou seja, em algum momento eu já liguei para algum de vocês. E o Heródoto era responsável por, sabe aquele dia assim que é super complicado e você fala, mano, era bolsista, né? Você fala, mano, eu não posso errar nessa prova. E aí, tipo, era o Heródoto que me acompanhava durante 1h30, 2 horas. E eu falava, nossa, que louco. Eu sou apaixonado por rádio. Ficava pensando, né, que louco, assim, eu quero ocupar esse tipo de espaço. Então, eu queria muito ter tido a chance de contar isso para ele, porque ele foi extremamente importante nessa trajetória, me recordo bem. Bom, eu me chamo Tony, eu sou formado em jornalismo, mas isso não diz nada sobre mim. Quero contar para vocês algumas experiências, mas eu costumo, nesses espaços de conversa, eu costumo sempre pedir 2 coisas. Que vocês não acreditem em absolutamente nada do que eu disser. E 2, que vocês não duvidem do que eu disser. É muito importante esses dois pedidos, e eu percebi alguns rostos, tipo assim, what? Né? Tipo, o que está acontecendo? É muito importante porque eu acredito que a gente só aprende quando a gente está no estado de dúvida, né? A gente precisa duvidar de tudo. Esse meio do caminho, que não é a certeza absoluta, mas também não é a descrença absoluta, é o que nos mantém em movimento para aprender coisas. Fora disso, a gente acredita na verdade dos outros ou a gente duvida da humanidade de todo mundo.
e não faz sentido, né? Eu sempre, só para fazer um rápido contexto, eu não sou de São Paulo, eu sou de Minas, e eu adoro falar de onde eu nasci, porque em breve ela vai desaparecer, né? Um povoado com 185 habitantes, que eu costumo chamar de testemunhas, né? Então, quase ninguém... Eu preciso contar isso para o mundo, que esse lugar existe, Santo Antônio da Intinga, lá no norte de Minas, porque um dia ele vai desaparecer, tipo Macondo, sabe Macondo? Então vai desaparecer, do nada, assim. Chama Santo Antônio da Itinga. Metade da família da minha mãe, metade do meu pai. Tipo, não tem mais nada. Eu vim para São Paulo e eu fui estudar num projeto, participei de vários projetos sociais, e fui estudar num projeto social que é responsável por 50% de quem eu estou hoje, já que eu nunca sou coisas, né? Eu só estou. Que é o Projeto Arrastão. É uma organização incrível, linda, no Campo Limpo. E eu estudei, participei de todas as atividades que vocês possam imaginar dentro do Projeto Arrastão. E eu entrei no Projeto Arrastão porque me falaram que tinha alguns voluntários, aos fins de semana, que eram jornalistas e que trampavam com isso. Então eu falei, pronto, é ali mesmo que eu vou colar, né? Tanto é que eu entrei no curso de gastronomia e até hoje não sei fritar um ovo. Então, realmente, meu foco era a comunicação. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre quis fazer comunicação e sempre fui apaixonado por rádio. Porque o rádio, ele é uma mídia que me dá a possibilidade de co-criar a realidade junto com ele, diferentemente das outras mídias, né? Ele narra, ele cria paisagens sonoras e quem constrói a imagem sou eu, né? A TV, ela me dá isso pronto, a revista, ela me dá isso pronto, o rádio não. O rádio, ela me dá essa possibilidade de co-criar junto com ela. E eu sempre quis fazer comunicação porque lá em Minas só pegava a rádio, né? Então eu ficava pensando quantas pessoas não estavam sozinhas ao redor do Brasil e que, com a ajuda do rádio, não se sentiam mais sozinhas. Era essa a sacada. Então, eu ficava pensando nisso. Falei, pô, vou estudar comunicação, porque eu quero trampar em rádio, meia-noite às 3 da manhã, que é o horário que porteiro, né, vigilante, um monte de gente que trampa à noite, médico, um monte de gente que trampa à noite, não se sentir sozinho, né? E aí eu fui estudando comunicação, e aí fui mexendo comigo algumas coisas, para a gente poder, de fato, ir no papo. Uma delas é que eu fui percebendo que me encantava muito menos o veículo e muito mais o que acontecia com as pessoas depois que a gente contava as histórias para ela, né? Que movimento acontece na vida das pessoas quando elas se deparam com notícias boas e ruins. Lembrando que boas e ruins é só ponto de vista, é subjetivo, né? E uma outra coisa também muito importante era, assim, a nossa história, a história de quem morava no Campo Limpo, Brasilândia, cidade de Tiradentes, ela nunca era contada por nós, né? Ela era sempre contada por alguém que imaginava e julgava que conhecia a gente. Então, desde que todos nós, uma geração inteira lá no Projeto Arrastão, quando vinha um jornal, ele falava assim, na Zona Sul, uma região carente da... Aí a gente falava, mano, carente... A gente é tipo Tony Carente, Adriano Carente, virou sobrenome. E aí a gente começou a questionar isso, perguntando para as pessoas, para os jornalistas especialmente, primeiro, que entendimento eles tinham da palavra carente. Se a carência era pelo fator econômico, não fazia sentido para a gente. Porque o fator econômico não determina quem a gente é, apenas. Tem outras dezenas de fatores. Então a gente começou a disputar esse termo, não fazia sentido, né? E uma outra coisa é que, realmente, como é que eu posso contar a vida do Adriano, do Tony, etc. e tal, estando com ele 1 hora, sendo que ele está ali todos os dias? É impossível, né? E aí eu fui entendendo algumas coisas. Uma delas, isso não é verdade, lembra do pedido, né, do Videm, é de que a gente não conta o mundo como a gente vê, né? A gente conta o mundo como a gente é, sempre. A gente sempre conta o mundo como a gente é. Quando a gente escolhe uma palavra em detrimento de outra, a gente já está editando o mundo. E isso tem a ver com quem a gente é. Com todas as coisas que a gente viveu, com todos os amores, desamores, brigas, tretas na rua, puxão de cabelo e tudo mais. Isso, né? Então, se a gente conta para o mundo quem a gente é, a gente precisa, então, investir rapidamente numa geração de comunicadores que nós gostaríamos de ver, que contassem para o mundo, que trouxessem uma diversidade nesses mundos que são contados. Eu, particularmente, acredito que a crise da comunicação não é uma crise de tecnologia.
É uma crise de narrativa. É a minha sensação. Prova disso são os veículos aí que perderam 60% de audiências em uma década, né? Perderam um monte, assim. Para mim eu não vejo a minha história contada lá, então, tem vários fatores, óbvio, eu não sou estudioso, não sei nada disso aí, só impressão, mas assim, eu não vejo a minha história contada, né? E aí, o que a gente começou a fazer? Vários meninas e meninos de toda a cidade e de todo o país começaram a ser o Silvio Santos de si mesmos. E começaram a criar os seus próprios veículos de comunicação. Afinal de contas, a nossa história, se a história é contada sempre do ponto de vista oficial, existe uma história única, oficial e tal, tá bom, demorou, então a gente cria os veículos. Só para vocês terem ideia, nós estamos co-construindo com outras dezenas de jovens de todas as periferias da cidade, periferias no plural, porque são muitas e são diversas, não existe uma periferia, são muitas. A gente está construindo uma rede de jornalistas das periferias. São 12 coletivos. A gente fez uma soma, somente esses 12 coletivos falam por volta de 80, 90 mil pessoas. E nenhuma delas é um grande veículo, ou um veículo tradicional. Todos eles são coletivos. Tem um coletivo maravilhoso, que é o Nós, Mulheres da Periferia, para quem não conhece, maravilhoso, trabalho incrível. Tem o Periferia em Movimento, do Thiago e da Aline, puta trabalho maravilhoso, incrível. E pouca gente conhece. Pouca gente que ainda está, talvez, consumindo um tipo de mídia mais tradicional. Mas são 90 mil pessoas com quem a gente está conversando. Só os coletivos dessa rede, são 12. Vai chegar muito mais ainda, né? Até aqui, fazendo sentido, uma grande bobagem. Muito bem. Aí, o que acontece? A Escola de Notícias, que é essa organização que a gente criou em 2013, ela está lá no Campo Limpo. Então, o que a gente começou a imaginar? Bom, se a crise, na nossa leitura, isso não é verdade, é uma crise de narrativa e não de tecnologia, nós então vamos investir na formação dessa próxima geração de contadores de história que todos nós gostaríamos de ver. E aí a gente desenvolveu então uma metodologia, um jeito de fazer isso, que é só uma proposta de caminho, né? Que é uma proposta que a ideia é que jovens, meninos e meninas de 16 a 24 anos de idade, investiguem apreciativamente, durante um ano, todas as formas de comunidade em que eles e elas estão inseridos e gerem mídia e gerem conteúdo jornalístico sobre essas comunidades. Quer ver um exemplo? Durante toda a parte da nossa vida, eu, Camila, Ana, Mari, etc. e tal, a gente sempre foi perguntado para a gente assim: o que vocês querem ser quando crescer? No meu caso, só o que vocês querem ser. O que vocês querem ser quando crescer? E pouquíssimas pessoas, durante todo esse caminho, perguntaram para a gente de onde a gente veio. Como é que a gente sabe para onde a gente vai se a gente não resgata de onde a gente veio? Por isso, a Escola de Comunicação, durante 4 meses, o primeiro módulo dela, é só sobre o primeiro nível de comunidade em que todos e todas nós estamos inseridos. Nós mesmos e a nossa família. Se a gente não resgata o poder educador dessa família, não faz nenhum sentido a gente querer rediscutir educação, nem consumo de mídia. Porque o menino ou a menina de 15, 16 anos, ele influencia o consumo de mídia do irmão mais novo. Por isso que a Escola de Notícias trabalha com todos os níveis. Pai, mãe, filho, todo mundo. Então, durante 4 meses, o eu, que é a primeira comunidade, veja, é uma escola de comunicação, viu? Jornalismo, vídeo, fotografia, cinema, tudo isso. Mas tem uma oficina que chama Transver, que a Mari, o Watanabe e eu damos, que é a sintetização de todo o conteúdo técnico, ou seja, a humanização da técnica da comunicação. O que o lead, sabe aqueles negócios lá? Isso aí a gente aprendeu na faculdade. Mas como é que essa galera desse espaço específico vai chegar na faculdade e estudar indústria cultural se isso não for traduzido? Então, o lead é explicado no módulo 1, porque eu tenho que responder como, o que, como, quem, onde, por quê, essas coisas, tudo aí, perguntando para o meu pai e para a minha mãe, como é que você veio parar aqui? E existem produtos de mídia gerados sobre isso.
de novo, eu estou investigando apreciativamente essa minha comunidade, estou aprendendo técnicas de comunicação decodificado, porque depois a faculdade, o ensino superior, ele vai dar vai ensinar os teóricos. Mas é muito difícil eu entender o teórico se eu não entendo para que serve isso. Eu preciso humanizar esse conteúdo. Durante o primeiro ano da faculdade, está quase acabando, quase todas nós e todos nós, quando chegamos lá no primeiro ano, a gente não entendia assim 60% do conteúdo. Porque eles consideravam que todos nós aprendíamos do mesmo jeito, da mesma maneira, e tínhamos o mesmo repertório. Nós são 7 bilhões de repertórios e visões de mundo completamente diferentes. Como é que então, a gente resolveu, por isso que o nome é Escola de Notícias, porque a gente quer ressignificar a palavra escola como um espaço centrado em quem aprende, e não em quem ensina. Entendeu? Esse quem aprende, porque cada um entende de uma maneira completamente diferente. Eu, por exemplo, sou aquele do não entender o que é que desenha, então eu sou a pessoa que precisa desenhar. Se não desenhar, eu não entendo. Então, para, enfim, fechar, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, para poder compartilhar com vocês. A narrativa, e depois a gente pode conversar mais sobre metodologia e tal, mas a narrativa que é construída diz o seguinte: vocês, a narrativa da área social, a gente já discutiu bastante sobre isso. Que bonito, vocês criaram um projeto, estão salvando as pessoas. Então, uma notícia, ninguém salva ninguém, de nada. A gente não está salvando ninguém de nada. A gente está no máximo e com muita sorte a gente vai se salvar. Com muita sorte. Mas ninguém está salvando ninguém de nada. E para romper essa lógica que diz que quem está fazendo uma proposta como essa, herói, quer salvar uma sociedade e tal, a gente fala, olha, a gente está cumprindo um papel, então a gente desenhou, botou lá no estatuto que a Escola de Notícias só vai existir durante 10 anos, porque projeto social existe para desistir, e não para continuar. Ele existe para desistir, essa é a brincadeira. E uma outra coisa que eu acho mais divertido, todo mundo que hoje está na equipe vai gradativamente sair da equipe. Todo mundo vai sair. Eu, por exemplo, dia 16 de dezembro, às 16 horas, encerro a minha participação. Depois a Camila, depois a Ana e tudo mais. Sabe por quê? Se a gente está dizendo que nós queremos trabalhar com um público específico, jovens, 16 a 24 anos, das periferias, e dizer para eles, já diria o tio Obama, que nós somos aqueles por quem sempre esperamos, essa frase do tio Obama, sensacional, nós somos aqueles por quem sempre esperamos, se a gente acredita nisso, e a gente está criando uma organização para abrir espaço para que outras pessoas acreditem nisso, a gente precisa ser as primeiras pessoas a dizer, se vocês quiserem, vocês vão continuar esse trabalho. Se isso fizer sentido, vocês continuem esse trabalho. Né? Porque vocês são essas pessoas que estavam esperando. Somos nós. Foi quem criou. Foram os educadores. Não sei se eu consegui conectar todos os pontos, mas... é isso. E é isso, né? Acabou, chega. Tony Malon, da Escola de Notícias. E agora a gente passa para a experiência da Paula Kim, que tem o tema sobre nossa visão distorcida. Bom, eu queria agradecer ao Tony pela explicação. Acho que muita coisa que ele falou é muito semelhante ao projeto que eu desenvolvi, vou apresentar para vocês agora também. Aqui funciona a internet, eu posso deixar só a página aberta? Peraí. Funciona a internet? Peraí, eu vou tentar aqui para ver se sai. Se não funcionar, não tem problema. Opa, desculpa. Desculpa, eu sou bem ruim, tá, gente? É a geração mais nova, mas eu sou bem devagar. Bom, alguém aqui conhece o projeto sobre nossa visão distorcida? Isso é bom, é ótimo. Bom, vamos ver se vai. Esse daqui é o site que eu acabei idealizando sozinha. Quem faz é um monte de gente que participa da equipe, são um monte de colaboradores autônomos, né?
Para explicar um pouco como é que eu cheguei nesse projeto e falar um pouco da temática dele, que vocês já ouviram, transtornos alimentares é bem pesado, eu vou ter que contar um pouco da minha história para vocês. E, assim, talvez no meio da história vocês vão ficar falando, nossa, por que ela só fala dela? Mas eu vou chegar lá. Eu sou formada em cinema, eu acho que eu sou minoria aqui, a maioria de vocês deve ser jornalista, né? Então, eu tenho um pouco... eu não preciso dizer que eu estou falando a verdade, que é uma ótima... um ótimo escapismo, né? Eu me formei em cinema na ECA, e aí, quando eu me formei, nessa época, a produção audiovisual não era tanta, ainda as produtoras maiores eram um grupo bem pequeno, era muito difícil de entrar. Então, assim, por eu ter feito uma faculdade, sei lá, fiz o hospital, eu consegui estágio, no final da faculdade eu fiz vários estágios, entrei em produtoras grandes e tal, mas você passa 4, 5 anos estudando cinema achando que você vai contar história. Então, você aprende sobre todos aqueles diretores que você super admira, franceses, americanos, independentes e tal. E aí você sai e começa a fazer assistência de propaganda. E aí você acha que vai passar, que vão te dar, né? Tipo, aí você apresenta, sei lá, todo mês seu projeto para a produtora, eles falam ok, e o tempo passa e não vai. Aí eu me formei, e assim, o único emprego que eu não estou falando o único que é o último, mas assim, não foi na minha área, que eu consegui entrar, foi na Editora Abril, e eu comecei a trabalhar como produtora na Casa Cláudia, depois de fazer cinema. Então, assim, adorei, foi super legal, adoro a Editora Abril, mas aí passou 1, 2 anos, e eu fiquei pensando, nossa, eu estudei 5 anos, como fazer histórias, e eu não estou conseguindo fazer histórias. Aí eu decidi estudar mais, para ver se quando eu voltasse, eu ia sabendo mais, ia ter mais espaço. Eu fui para a Coreia do Sul, fiz pós-graduação lá, em cinema também, voltei e estava tudo igual. Eu continuava fazendo assistência, apresentando os meus projetos e não ia. Aí eu resolvi, assim, num golpe de, assim, já fiz pós, não tem mais como voltar. Aí eu resolvi deixar tudo e começar a tentar editais. Eu acho que quem não é do Brasil, assim, o cinema mais autoral, ele funciona muito com editais, com fundos. Então, você manda argumentos para o Estado, para a Prefeitura, para o Estado com letra maiúscula, e se você ganhar algum prêmio, você desenvolve, se não, você continua tentando. E aí eu fiz vários argumentos, e aí eu tentei comédia, tentei ficção, tentei thriller, um monte de coisa, e eu tentei um projeto que era meio que assim, em segredo, eu não contava para ninguém, que era sobre o amadurecimento feminino, baseado na minha história. E esse eu não mostrava para ninguém. E aí eu mandei para todos os editais possíveis e imagináveis, todos os outros projetos eu mostrava para os meus amigos, eles mexiam em cima, a gente melhorava e tal. E aí o primeiro edital que eu ganhei foi com esse projeto, que era o meu segredo que ninguém lia. E aí eu tive que fazer ele. E aí eu escrevi um roteiro sobre uma menina nos anos 90, que entra na adolescência e tem problemas de autoestima. E aí ela sofre, namora uma anorexia nervosa. Vocês já, não sei aqui até que ponto vocês têm alguma familiaridade com transtorno alimentar, mas, enfim, a história era essa, a menina não sou eu, ela não parece comigo, a família é diferente, mas enfim, né? E aí, depois que eu escrevi, eu tinha que começar a tentar produzir o filme. Então, escrever foi ótimo, porque escrever, eu sabe, assim, pesquisa eu fiz a minha vida inteira, para, assim, a realidade da personagem eu já sabia, o ambiente, isso foi ótimo de escrever. Mas aí você tem que começar a apresentar o seu projeto, tentar vender ele, tentar achar pessoas que vão trabalhar no seu projeto. E aí você sai de você, né? Aí quando eu comecei a fazer isso, a primeira coisa que eu fiz, eu tive um transtorno alimentar, eu tive anorexia nervosa dos 10 aos 13. Na época não se falava, não foi tratado, assim, não foi, eu melhorei, mas assim, não fui para terapia, recuperei o peso, na família ninguém se falava sobre isso, ninguém nunca falou e ponto, acabou. E aí,
Aí eu fui atrás de pessoas que tinham tido bulimia, tinham sofrido depressão, tudo na adolescência, né? Problema de autoconfiança, anorexia, autoflagelo e tal. E aí eu fui gravando essas entrevistas que eu fazia com as meninas. E eu achei, assim, todo mundo que eu comecei a entrevistar era no mínimo 10 anos mais nova do que eu, porque eu estava buscando personagens, pessoas reais que tivessem, num momento assim que você estivesse meio que trabalhando as suas questões. E aí eu encontrei uma, encontrei todas, porque assim, na internet, a internet tem muitas comunidades, né? Então, eu li um livro de uma menina que tinha tido anorexia, ela me apresentou para outra, aí elas me colocaram em grupos, aí eu conheci todas de São Paulo. E uma foi me apresentando para outra, eu fui marcando entrevistas, não sabia o que ia fazer com aquilo, mas e não falava para ninguém que eu tinha tido também, né? Eu só queria ouvir, porque eu tinha tido, não sabia, sabe? Estava ainda naquela negação. Aí, quando eu comecei a fazer esse estudo em cima das meninas e comecei a editar o material, que eu não sabia o que ia virar, eu comecei a revisitar minha própria história, e aí começou a fazer sentido tudo que eu estava fazendo, assim, eu acho que inconscientemente eu fiz as coisas acontecerem daquela maneira, tipo, para eu ter que me estudar de volta e crescer, porque eu fui obrigada a sair de mim, a tentar ter que vender o meu primeiro projeto. Eu inconscientemente fiz eu fazer aquilo para eu crescer como pessoa e conseguir sair daquela fase profissional que você fez e não consegue sair, né? E aí, aí eu comecei a editar esse material, eu fechei com 7 meninas que eu achei as histórias delas muito interessantes, elas tiveram bulimia, anorexia, uma teve drancorexia, que é mistura com álcool. Todas elas eu descobri assim, não tinha nenhum médico, não tinha nenhum terapeuta, na época foi tudo super instintivo, eu chegava nas pessoas, sentia quando elas estavam sendo honestas comigo, e escolhia elas a partir daquilo. E aí eu juntei várias histórias e conversei com elas, falei assim, olha, eu acho que... E aí, até então, isso foi no começo de 2011, aí quando chegou 2013, 2014... Aí eu abri para todo mundo, falei, olha, eu também tive, vocês estão me ajudando, tal, eu estou descobrindo várias coisas sobre mim, mostrei para elas, e eu queria fazer um documentário com aquilo que eu tinha produzido, mas, provavelmente, por eu ter tido a mesma experiência com a minha imagem que elas tinham, quando eu entrevistei elas, eu falei para elas, ninguém vai assinar nenhum direito de imagem, eu vou editar, vou fazer todo esse trabalho, e aí, quando vocês virem o material... Quem não quiser que passe, eu não vou poder passar, porque eu não tenho assinatura de ninguém. Então, aí todo mundo confiou. Aí, quando eu terminei de editar um primeiro teaser, assim, eu mostrei para elas. Eu sempre tomei cuidado para que ninguém conhecesse uma outra, porque eu peguei pessoas em níveis de melhora, assim, bem diferentes. Então, assim, quando você está num processo de transtorno alimentar ou numa melhora, se você conhece uma outra pessoa que também está mal, as coisas podem piorar. Então, aí eu mostrei para algumas e eu vi que, tipo, em 2, 3 delas teve um choque, teve uma piora delas muito grande vendo o material. E aí eu parei, conversei com elas, falei, eu não vou fazer nada com isso, tipo, isso não vai funcionar, porque assim, uma coisa que eu tinha desde o começo, eu queria falar sobre amadurecimento feminino, eu queria falar sobre transtornos alimentares, eu queria falar sobre autoestima feminina de uma maneira honesta, mas com as pessoas que estavam fragilizadas, eu nunca quis falar com o mundo, eu quis falar com elas, que era uma coisa, eu sempre pensei assim, esse filme que eu tô querendo fazer, vai ser um filme indie de qualquer maneira, tipo, eu fiz Zeca, sabe, eu gosto de filme francês, vai ser um filme indie, então que seja um filme indie construtivo, e pegue as pessoas com quem eu quero conversar, e não que conte uma história em terceira pessoa de alguém não humano, que, sabe, já que é para fazer, eu gostaria que fosse para eu, jovem, né, e aí, quando eu parei esse material, comecei a conversar com elas de novo, entrevistei de novo, e todo mundo veio com um elemento
que não foi parte da minha experiência, que foi a internet. Aí todas elas falaram para mim que ou elas descobriram que elas estavam doentes em grupos de internet, os mesmos grupos pró-anorexia, pró-bulimia, que são sites que impulsionam comportamentos autodestrutivos, dietas e tal, que impulsionavam elas para baixo, eles ensinaram para elas que elas estavam mal. Então, foi dessa maneira que elas começaram a buscar ajuda também. Então, e aí eu estava ouvindo muito aquelas histórias e falei assim, até então eu queria muito assim, fazer o meu primeiro filme, fazer meu primeiro documentário. Só que aí eu parei e falei assim, eu acho que a mídia não é essa. Eu acho que se foi pela internet, vai ser pela internet. Aí dentro de vários outros projetos também que eu propunha para os fundos, eu propus um projeto sobre a nossa visão distorcida do site e só ele ganhou. E aí eu tive que fazer ele. Aí eu conversei com as meninas, algumas delas toparam escrever, e o negócio foi crescendo. E assim, a proposta que eu fiz para elas é o seguinte, em cima da minha experiência vivida, que é totalmente instintiva, e a experiência delas, a gente falou o que pode e o que não pode, né? Então, assim, a conclusão é que podia tudo, menos mostrar fotos reais, porque se você está eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado por um momento que você está com a autoestima baixa, deve ter entrado no Facebook e visto alguém feliz e fala, pô, né? E aí não pode ser isso. Tem que ser assim todas as imagens tem que ser uma reinterpretação dos textos, dos nossos sentimentos. Outra coisa, inicialmente não se fala de comida, porque o nosso problema não é comida, o nosso problema é muito pior. Então, assim, vamos falar o que a gente está sentindo e ver o que acontece. Porque, assim, na minha necessidade instintiva que eu tinha do que está faltando, porque, assim, quando elas me falaram da internet, eu entrei em todos os sites médicos, entrei nos Tumblrs que elas me passavam, e, assim, eu acho que a minha formação em ficção e audiovisual fez eu perceber que, no caso específico de quem está muito mal na internet, seguindo sites que fazem mal para a saúde, o que você quer é um amigo. Você quer alguém que não te julgue. Você não quer, tipo assim, use camisinha, coma, não sei o quê. Não é nada disso. Todo mundo tem informação e tal. Você quer alguém que não te julgue, que você fale, olha, eu me corto, não sei o que fazer comigo, estou super mal, sei lá, meus pais estão se separando, ou acontece alguma coisa em casa, tal. Ponto. Assim, não tem resposta, não tem nada. E aí as meninas foram me mandando esses textos, que eram os textos que elas mais gostavam de mandar, e eu já tinha até então tinha um círculo de ilustradores, desenhistas, que eu já conhecia por outros projetos. Aí eu conversei com eles, eu falei, olha, eu tenho uma grana super pequena, estou com um projeto tal, o que vocês acham? Aí todo mundo adorou, porque eles falaram, não aguento mais fazer ilustração para produtos que, tipo, eu não acredito, que ficam mudando, que não tem nada a ver, não tem mensagem. Aí todo mundo entrou e a gente começou a postar os textos das meninas com imagens reinterpretadas por artistas plásticos que nunca tinham ouvido falar de anorexia, bulimia, nada. E aí foi indo, aí, assim, o que está acontecendo agora, isso eu comecei em agosto do ano passado, e aí o que está começando a acontecer agora eu virei a queridinha dos terapeutas, nutricionistas, psiquiatras, psicólogos de adolescentes, porque não tem mídia, então todo mundo quer, assim, tá todo mundo desesperado, procurando um lugar para sugerir para a menina que está indo lá, porque não tem lugar para ir. E uma outra coisa legal que eu percebi na internet nesse processo, que às vezes, uma pessoa que está com uma depressão forte, ela tem todo um círculo de pessoas tentando ajudar, mas por razões históricas e psicológicas, de muita coisa que pode ter acontecido, ela não tem abertura para essas pessoas próximas. Ela tem abertura para pessoas desconhecidas na internet. Então, a gente usa isso como uma maneira de quebrar às vezes, assim, por exemplo, o que aconteceu recentemente foi, tem uma colaboradora minha, ela escreveu sobre uma experiência dela ruim que ela teve na escola, e aí
E ela sempre falou para mim que parece que a família dela era um pouco distante, não se importava muito com o processo que ela estava passando. E o pai dela fez uma doação para mim, tipo, para ela continuar escrevendo, sabe? Então, assim, eu acabo sendo... O site hoje, ele virou essa plataforma de ajuda, e, assim, muita gente também chega pelos os terapeutas que ficaram sabendo do projeto, eles indicam para as meninas, e o que costuma acontecer é que já tem, assim, por alguns meses eu já tenho observado que algumas meninas, elas ficam muito tempo só lendo, eu falo meninas porque a maioria é menina, 80% são meninas, elas leem os textos bastante tempo, tipo 1, 2, 3 meses, aí quando chega no 3º mês elas escrevem, olha, eu acho que eu tô doente e tal, e aí chega no 4º, 5º mês elas escrevem o textão, que é que aparece o nome, e indiretamente é um pedido de socorro, né? E elas postam na página lá do Facebook delas, e os amigos sabem que ela tá com problema. Bom, enfim, é isso. Eu só vou mostrar para vocês a vinheta de abertura, que é curtinha. Eu só queria mostrar para vocês como é que foi essa reconstrução da imagem que eu tentei trabalhar junto com os animadores. Essa tentativa de não usar a imagem feminina, um exemplo para você melhorar, né? O som. Peraí. O som está funcionando? Tá. Ao fim do primeiro ano, nas férias, assim, eu fiquei muito triste. Aconteceram algumas coisas, eu não achava que eu fosse capaz de fazer nada. Eu queria muito pedir para os meus pais para ir para um psicólogo, mas na época meus pais não tinham abertura para isso. Ninguém da minha família, da história da minha família, nunca tinha ido para um psicólogo. Apesar da minha mãe ser psiquiatra, ela estava totalmente em pânico com tudo aquilo que estava acontecendo. Meu pai é psiquiatra, minha mãe é psicóloga, então os dois meio que entendem dessas coisas, sabe? Você faz análise desse processo bastante? Tá, então agora vamos voltar tudo, e aí você me fala, como é que você acha que aconteceu tudo isso, antes da psicóloga? Tá. Põe um pouco de comida no prato, misturava assim ali, sujava o prato. E se eu ficasse com fome de novo, era fumar cigarro, beber água, qualquer coisa. Daí me deu uma sensação de poder, assim, muito grande. Durante 8 anos da minha vida, eu tomava todos os dias uma grande quantidade de laxantes, de 3 a 5. Você lembra quando você começou a se cortar? Rolou uma vez, a minha irmã percebeu. Foi só aqui, mas no pulso. Nas pernas e na barriga também eu tenho. Uma hora ou outra, ele sempre vem. Aí é sempre aquela briga, sempre muita gritaria. Era esse o jeito de lidar, sempre muita gritaria, muita. Durante muito tempo eu fiquei perdida na vida, então eu decidi tatuar 2 guias para que eu nunca mais me perdesse. Eu tatuei as coordenadas de um jardim de azaleias que tem na minha chácara. Essas azaleias cresceram comigo e no braço direito um ponto em frente ao mar. E não tem nada de paradisíaco, de deserto, é o oposto disso. Mas foram os lugares que eu me achei na vida. E esse é o material da pesquisa inicial que eu... Obrigada. Nosso muito obrigado a Paula Kim. A gente pode entender, por esses diálogos de hoje, quanto a comunicação é abrangente, dentro desse mundo complexo que a gente vive, como ela tem o princípio ativo para tudo. O princípio ativo para tudo hoje é a ética. Isso se dá por contágio, como a gente tem hoje a possibilidade através das redes, é assim que a gente vai construir a comunicação de confiança, essa comunicação integral, que primeiro está centrada no ser humano. Você me lembrou muito o Paulo Freire, que primeiro a gente lê o mundo para depois
construir uma didática da leitura e da gramática. Primeiro mundo, e é assim que a gente constrói o conhecimento, e é assim que a gente vai construir esse mundo de confiança, onde tem uma humanidade justa. Agradeço muito a experiência de vocês, e é muito bacana saber que tem muitas pessoas trabalhando assim para mudar o mundo. Vocês enriqueceram muito o diálogo de hoje. Eu quero convidar mais uma vez agora, para que venha ao palco, a Judy Rogers, a nossa convidada especial, fundadora do IVE, que faz aqui a sua mensagem de encerramento do diálogo, criando confiança na comunicação. É o livro de autoria da Judy. Olha só. Então, muito obrigada a vocês dois. Essa questão impactou, do impacto que você falou, Tony. O Tony falou do interesse dele a respeito do que acontece depois do programa. Não foi isso, Tony? Depois que eles desligam a mídia, depois que desligam o rádio, o que que acontece? Essa foi a pergunta, a questão original de Imagens e Vozes da Esperança. Em 1999, muitos de nós sentimos nos Estados Unidos, naquela época, que os Estados Unidos estava exportando mídia e só estava fazendo perguntas a respeito de números. Ou seja, quantas pessoas estavam assistindo, quantas revistas estavam sendo vendidas, qual era o nível da audiência, mas ninguém estava perguntando o que acontece com as pessoas quando elas ouvem essas histórias, o que acontece com as pessoas lá dentro, quando ela vivencia essa mídia. Então, a primeira conversa que a gente teve em Manhattan, em junho de 1999, foi exatamente essa pergunta: qual é o impacto e da formação imagética na mídia, na sociedade? E a gente continua fazendo a mesma pergunta. Depois de 17 anos, ainda estamos fazendo a mesma pergunta. E vocês dois passaram por isso, lidaram com isso, com impacto. Essa era a pergunta de vocês. E agora, hoje a gente falou de várias coisas. Eu falei com vocês a respeito de energia descendente, energia ascendente. Falamos também a respeito do que acontece quando as pessoas estão no estado emocional negativo ou no estado emocional positivo. A Paula falou a respeito do que acontece quando você começou a trabalhar naquela mídia e depois foi piorando, daí ela parou, ela deu um passo para trás. Então, eu acho que na mídia a gente precisa ter cuidado para não se distrair com métodos de distribuição e modelos de receita. Esses são fatores de distração. E foi a mesma coisa nos Estados Unidos, distraem. Jornais começaram a quebrar, a falir, os jornalistas entraram em pânico a respeito do que estava acontecendo. Mas tudo se assenta. E essa não é a pergunta importante. A coisa se ajeita sozinha. A pergunta importante é como que a gente trabalha de tal maneira que o impacto do nosso trabalho suporte, de apoio ao mundo, seja lá qual parte do mundo, meninas com problemas alimentares, periferias, jovens tentando entender suas origens, como ele falou, pessoas falando de mudança climática, todo tipo de apoio e suporte. Existem milhões de questões, mas é que às vezes, no interesse, por causa da objetividade, da coisa do interesse da objetividade, o jornalista perde coragem. Sim ou não? Sabem o que eu quero dizer? Olha, eu preciso ser profissional. Então, eu preciso mostrar a história bem ruim e exclusivamente. Então, eu quero contar uma pequena história para vocês. Em dezembro de 2012, um jovem bem perturbado entrou numa escola e matou 2 salas de aulas com alunos de 6 anos de idade. Foi em Connecticut, foi numa cidade de lá. E que partiu o coração de todo mundo. É muito triste
quando um adulto perde a vida, mas é trágico quando são crianças. E depois disso, o editor do jornal da comunidade ali em Newtown, essa cidade em Connecticut, onde aconteceu essa tragédia, e ele perguntou, qual que é o meu trabalho aqui? Qual que é o trabalho do jornal agora? Porque a cidade estava cheia de caminhões de satélite, ou seja, todos os grandes meios de organização, CNN, New York Times, NBC, todas as plataformas, NBC, Fox, estava todo mundo na cidade mostrando imagens de pais sofrendo. Você um dia imaginou que você ia perder seu filho dessa maneira? Como você está se sentindo agora? Coisa horrível, coisas horríveis sendo perguntadas aos pais, horríveis, horríveis. Então, um âncora chamou Newtown o lugar mais triste da face da Terra. Foi isso que... Daí o editor do jornal, que era um amigo meu, o nome dele é Curtis Clark, ele virou e falou, eu sinto que o trabalho do nosso jornal é contar uma narrativa redentora. De tal maneira que Newtown vai ficar conhecida como o lugar onde essas crianças morreram baleadas. Então, Images and Hope, o conselho do projeto pensou nessa ideia. Qual que seria uma narrativa restauradora, que faz uma redenção? Então, agora nós estamos no ano 3 de nossa pesquisa, dessa abordagem. E olha só o que até agora a gente conseguiu compreender. Primeiro, você precisa contar a história ruim. Você precisa contar a respeito das meninas se cortando. As pessoas querem saber. E se você não contar, eles vão pesquisar até achar. Então, você precisa contar essa história. Mas, em vez de continuar recontando a história ruim incansavelmente, você passa agora para uma história o que dá vida? Porque não existe regeneração nessa outra história. Naquela negativa, nas emoções negativas, nas energias descendentes. Não tem vida aí. Certo? Essa história vai caindo num turbilhão para baixo somente. Não existe resiliência, não existe construção aí. Agora, se você passar a linha da história para a pergunta do o que dá vida, o que proporciona a vida, se você passar para essa parte da história, você percebe as pessoas se conectando. Até mesmo alguém que perdeu um filho, levanta, balança a poeira e começa a ajudar outros pais a ajudar a lidar com essa perda. Essa é a maneira como o ser humano funciona. Essa é a composição do ser humano, é resiliência. A maioria das pessoas, 70% de 100%, tem resiliência dentro de si. E os outros 30% precisam de ajuda desses 70% para fazer exatamente isso. Então, é mudar o foco. Pode ser mudança climática, pode ser economia, pode ser corrupção, pode ser educação, seja lá qual for o tema. Sempre há uma história que dá vida. E não é falta de ética profissional contar uma história que dá vida. Não é mais profissional contar uma história desesperadora, certo? Não é, tipo, mais profissional, só contar o lado sombrio da coisa. Então, a ideia é que, quando a gente trabalha na mídia, a gente precisa dar atenção equivalente ao espaço de oportunidade, aquele espaço de recuperação, espaço de se melhorar, de usar a sua criatividade, o espaço de generosidade. E isso precisa que você tenha ser observador. Você precisa enxergar possibilidade. Se você não enxerga a possibilidade, você não tem como falar a respeito de possibilidade. Então, a gente precisa ter essa perspectiva em nós. E isso volta para a grande história que o Heródoto falou de mindfulness, a história que ele contou a respeito de meditação. Tem um ditado que está em muitos caminhos, mas o ditado é assim: à medida que é a minha consciência, assim é a minha consciência. À medida que é a minha atitude, assim é a minha visão. À medida que é a minha visão, é a medida da minha ação, e a medida da minha ação
assim é meu mundo. Entende? Então, se aqueles de nós que estão nesse campo de ação, no contar da história, estivermos somente nesse espaço aqui, reorganizando histórias, mas a gente não está aqui mudando a nossa consciência, a gente não vai conseguir fazer o trabalho. Mas, se a gente perceber, ok, nós somos responsáveis pela manutenção do discurso público num lugar elevado. Nós somos responsáveis pelo auxílio, por ajudar, revisar e manter o público consciente de que junto é possível fazer, do futuro que a gente pode criar. Se a gente ver isso como parte da nossa responsabilidade, a gente fica nessa percepção, nessa consciência, a gente se vê, e isso nos ajuda a compartilhar isso com outras pessoas. Então, eu percebo isso como o nível máximo de responsabilidade, é ser esse tipo de observador e ajudar os outros a ver um caminho para frente. E, às vezes, não é fácil. A gente ainda nunca viveu numa época como a gente vive hoje. Isso não é uma época fácil. Por isso que a gente tem que estar tão consciente, não somente das coisas que estão descendendo, mas também do que está entrando. E a gente precisa conseguir compartilhar isso também. Então, eu gosto da ideia que você está engajado nessa mesma pesquisa, nessa busca. Estamos todos nessa mesma busca juntos. É muito empolgante estar em mídia nessa época. Nunca houve mais maneiras para você contar uma história. Nunca houve mais tanta gente contando história. E nunca houve tanta oportunidade como tem agora. Apesar de não parecer, mas eu te digo isso. Ele precisa ir, perdão. Não, eu acho que está na hora de todo mundo ir embora, eu entendo. Eu estou terminando, eu estou realmente encerrando, concluindo. Nós temos algumas bolsas disponíveis para quem quiser vir a Belo Horizonte nesse fim de semana. E espero ouvir mais a respeito do seu trabalho no futuro. Muito obrigada. Mas eu queria aqui, em nome dos colaboradores do IVE São Paulo, são as pessoas que se mobilizaram para realizar esse encontro, agradecer primeiramente a vocês todos que estão aqui conosco hoje. Vocês são a razão dessa mobilização do IVE São Paulo. E depois, então, agradecer a todas as pessoas, nossos convidados, né, do calibre da Cristina Cavalho Pinto, essa publicitária tão importante, do Heródoto Barbeiro também, um jornalista tão importante, e especialmente da fundadora do IVE, Judy Rogers. Nós sabemos que vocês enriqueceram esse encontro para prestigiar essas pessoas tão boas e que nos inspiram para as nossas atividades. Ao Tony Marlon, a Paula Kim, que trouxeram essa experiência de que há sempre esperança de que o mundo é sempre um pouco melhor e que a gente tem uma narrativa sendo construída todos os dias e que é uma narrativa muito melhor, especialmente nesses novos tempos de complexidade em que a gente tem acesso a produzir uma boa comunicação todos os dias, onde quer que a gente esteja. Como é que a gente faz o sorteio dos livros, dos 2 livros da Judy? Essa aqui é a nossa inspiradora de São Paulo, representante da Brahma Kumaris da América Latina, a Luciana. Quer falar alguma coisa, Luciana? Nós queremos ouvir você. Boa tarde, eu queria apenas apresentar o livro de autoria da Judy Rogers e Gayatri Narain, que trabalha junto com ela em Nova York, publicado pela editora Integrar e chamado Algo Além da Grandeza. Então, eu vou pedir que vocês... tirem aqui. Bom, eu vou tirar aqui então para o Brasil, vamos ver quem é que vai ganhar um livro. Quem está com o número 1089? 1089 ganhou o livro Algo Além da Grandeza. Está aqui, nosso Rodrigo Loures. Rodrigo Loures, está aqui, a nossa auditoria checou. Ele que trouxe a investigação apreciativa para o Brasil. Foi muito bem entregue. E agora? Quem não conhece o Dr. Rodrigo Loures é um
pioneiro, vanguardista, inovador em tantos campos. Merecidíssimo. E olha, o próximo número está perto, é 1089. Não, 1088. Eu estou sem óculos. 1088. Alice. Quem é que está com o número 1088? Vamos pegar um outro, hein? Vamos pegar, então. Atenção. 1020. 1020, tá aí? Aí, Roberta Toledo, mas não tem nada, não tem muito de estranho essa menina, hein? Tem alguma coisa, você não me é estranha. É a filha desse que vos fala. É. Olha, gente, vocês viram que teve total lisura esse sorteio. Nós agradecemos muito a presença de vocês, lembrando que as perguntas que foram colocadas, caso não tenham sido respondidas pelas outras, serão respondidas por e-mail. Através do e-mail, vocês conhecerão as atividades do IVE. Através do IVE, você também poderá colaborar ainda, se puder, com a nossa vaquinha, com K, para a gente fechar esses custos dos encontros. Tem também o sorteio daquelas pessoas que estão interessadas em participar do encontro em Minas Gerais, pela construção de uma narrativa construtiva. A Luciana está aqui para ver as pessoas que estão interessadas no 50% de bolsa em relação aos custos com o hotel, a permanência. Então é um presentaço, nós nos encontramos lá. Esperamos vê-los outras vezes e que na atividade diária de vocês tenham esse cuidado sempre e inspirem todo o ambiente para uma comunicação de confiança. Um excelente dia para todos vocês. Om Shanti.